Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Bíblia Prática. Meus queridos, nós estamos iniciando mais uma aula e já tem um tempinho, né? Nós tivemos aí um espaço de tempo um pouco maior nas divulgações das aulas de uma para outra, né? Então eu queria pedir você desculpa, porque eu tive alguns problemas aí, clonaram meu número de telefone aqui e isso aí influenciou muito nas minhas redes sociais. Mas enfim, vamos ao que interessa. O tema de hoje já foi o tema disponibilizado para vocês em apostila no grupo, né? O tema de hoje é: uma vez salvo, salvo para sempre? É possível perder a salvação? E aí? Eu aceitei Jesus, confessei Jesus, e aí? Acabou? É possível perder a salvação no decorrer desse tempo até Jesus voltar? Bom, é sobre esse tema que nós queremos falar nesta oportunidade. Mas eu gostaria de deixar um verso da Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia, né? Eu tenho aqui alguns livros ao meu redor aqui, tem um arsenal de livros aqui à minha esquerda, que se caso eu precisar, tá aqui, né? Tudo que eu falo aqui, embora seja um resumo, essas aulas não são aulas sistemáticas, acadêmicas, são apenas curiosidades bíblicas, né? Trazidas à tona através da própria Bíblia Sagrada. Vamos lá então. Marcos, capítulo de número 16, verso de número 15, está escrito: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Em outras traduções, já está condenado. Então vamos lá, meus queridos e amados irmãos. Baseado nesse texto, eu preciso trazer um outro contexto, né, dos primórdios da Bíblia Sagrada, para nós entendermos. Uma vez salvo, salvo para sempre, é possível perder a salvação? O que é a salvação? O que é o plano de salvação? Perceba que quando Deus cria o homem, a mulher, os céus, a terra, ele cria dentro de uma perspectiva, a perspectiva da perfeição. E a gente, no mundo acadêmico, na teologia, até na própria Bíblia mesmo, ela nos mostra uma palavrinha muito pequena, mas de amplitude gigantesca: plenitude. Quando Deus cria todas as coisas, ou melhor, antes de criar todas as coisas em sua perfeição, Deus já havia planejado, já havia estrategado, ele já tinha um projeto, o projeto de salvação. Quer ver? Gênesis capítulo de número 1, verso de número 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus está criando o globo terrestre com tudo que existia, com o intuito de perfeição. Ao basicão, quando você olha assim, Deus está criando tudo perfeito. Capítulo de número 1, verso de número 26, ele para tudo e fala: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Capítulo de número 2, ele diz, Moisés ao escrever diz: e formou Deus, ou criou Deus o homem do pó da terra, conforme sua imagem e semelhança. Então perceba que Deus constrói tudo perfeito, ainda não havia o pecado. Então Deus cria o homem, cria a mulher, eu não vou entrar em detalhes porque nós já passamos sobre isso, mas cria o homem, cria a mulher e diz ao homem que ele dominasse por todas as coisas que tinha criado. E depois de ter criado todas as coisas, o Senhor diz que tudo que ele havia feito era o quê? Bom, perfeito. Só que Adão e Eva pecam. E quando Adão e Eva pecam, algo agora precisa ser feito. Porque o texto bíblico vai dizer que o homem e a mulher foram destituídos da glória de Deus. Deus agora não vinha mais, como de costume, na virada do dia, conversar com Adão, né? Dialogar com Adão. Então eles perderam essa conexão. Só que Deus não deixou o homem isolado, Deus não deixou o homem de lado. Ele só não tinha mais aquela comunhão que tinha com Deus antes. Então agora entra em vigor o plano de salvação que já tinha gerado no coração de Deus. Porque o texto bíblico vai dizer que antes que Deus formasse todas as coisas, ele já tinha planejado para a gente a salvação. Então a salvação, ela é um plano de remissão. Ele é um plano de redenção. Lembra do que diz o Evangelho de João, o capítulo de número 1, que o Senhor veio para os seus? Olha só, e João, o evangelista João, quando ele vai escrever, ele olha para Jesus como o verbo. Ele vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja,
já estava lá no princípio. Que princípio é esse? É antes da fundação do mundo, era um começo de todas as coisas. Ele estava lá. Porque nós estamos limitados ao tempo, mas Deus não. Está acima do tempo. Então ele cria o plano de salvação. Gênesis capítulo de número 3 vai dizer que da semente da mulher sairia um que esmagaria a cabeça da serpente. Então o plano de salvação, ele foi fundado na plenitude dos tempos. Só que no evangelho que nós lemos de Marcos, nós vemos o texto dizer: pregai o evangelho a toda criatura. O que é o evangelho? É as boas novas, a história de Jesus, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que o Senhor tem reservado para nós. A salvação. E o que é a salvação? É tirar o homem do lamaçal do pecado, nutrir ele no decorrer da sua caminhada com esperança e convicção de um dia ir morar com ele nos céus. Isso seria, a grosso modo dizendo, a salvação. Você ser salvo não só para ficar nesse plano, mas ter comunhão com ele e viver eternamente. Afinal de contas, foi para isso que Deus nos criou. Por que Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden? Porque eles poderiam comer do fruto da árvore da vida e viver eternamente, mas com pecado. Então, o Senhor os tira dali e permite a nós, então, receber a salvação da parte de Cristo, para vivermos eternamente. Ou seja, é reconciliar o homem ao seu estado de perfeição original. Então é para isso que Cristo veio. Porque se Cristo não viesse, não tivesse nascido como homem, morrido, ressuscitado, então a salvação não existiria. Então a salvação é que é o quê? É Cristo descendo e morrendo pelos pecados, pelos erros, pelas transgressões de toda a humanidade. A questão sobre a possibilidade de perder a salvação é um tema que desperta muitas dúvidas entre os cristãos. Será que alguém que já entregou a sua vida para Jesus Cristo pode perder a salvação? Vamos explorar o que a Bíblia diz sobre esse assunto, considerando os conceitos de arrependimento, a graça de Deus e a possibilidade da apostasia. E aí, a salvação pela graça e pela fé, como nós vemos isso? Vamos lá. A salvação, conforme a Bíblia, é um presente de Deus, recebido pela graça por meio da fé. Quando confessamos que Jesus é o nosso Senhor e cremos que Deus o ressuscitou dos mortos, somos salvos. Mas após essa salvação inicial, será que há risco de perdê-la? Eu confessei Jesus como meu único e suficiente Salvador. É possível, então, eu perder a minha salvação? E aí? Hoje eu tô até com um aluno aqui do meu lado, tá, gente? Ele tá sentadinho ali me ouvindo, né? Que é um amigo aí que eu conheço já há um bom tempo. Vi crescer, né? Eu vi crescer e hoje ele tá comigo aqui. É o meu amigo Igor, tá? Eu tô dando essa aula pra vocês aqui, gravando essa aula, mas ele tá comigo aqui. Tá fazendo parte aqui do bastidor aqui. Dos bastidores. Então, e aí? Eu fui salvo. Eu posso perder a salvação? É importante lembrar que a salvação não depende das nossas boas obras, mas sim do sacrifício de Jesus. Não é porque eu sou um bom leitor da Bíblia, não é porque eu sou um bom pai, eu sou um bom aluno, você, minha irmã, é uma boa mãe. Não é por isso, não é porque eu carrego a Bíblia debaixo do braço, não é porque eu estou na igreja todos os cultos, não é porque eu tenho um devocional diário fidedigno, não. O primeiro impacto que vai vir sobre as nossas vidas, ou o primeiro ponto, a primeira situação que nós entendemos que somos salvos é pela graça de Cristo, é pelo sacrifício dele na cruz do Calvário. Uma vez em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, diz o texto de Romanos. Mas é necessário que eu esteja realmente em Cristo Jesus. Porque tem pessoas que fazem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, mas nunca foi verdadeiramente discípulo de Cristo. O que vai demonstrar que se a nossa fé é verdadeira é o nosso arrependimento e obediência. Nós precisamos obedecer a Deus. Lembra de Saul? Quando Deus pede que, através de Samuel, que ele mate todos os amalequitas? E Saul conserva o rei, conserva o melhor boi, o melhor cordeiro. E a justificativa de Saul para Samuel depois, quando Samuel vem como juiz enviado por Deus, é que, não, nós guardamos o melhor boi para sacrificar ao Senhor. E
Saul vai dizer para ele assim, ó, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, uma das características que nós precisamos lembrar e levar em consideração é que o que demonstra realmente a nossa fé é o arrependimento e a obediência. Abandonar o pecado e perseverar em uma vida de boas obras e transformação são evidências do Espírito Santo habitando em nós. E se o Espírito Santo vive em nós, temos a salvação e a vida eterna. Então aqui a gente começa a desconstruir essa ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque você foi salvo. Mas se você não tiver uma vida que condiz com o seu momento de confissão ao Senhor, infelizmente não sou eu que diz, é a Bíblia quem diz, que nós não estamos caminhando para aquela salvação. Porque Jesus, quando ele veio na terra, pega isso aqui, que isso aqui é lindo. Jesus, quando veio na terra, ele veio pelo meu e pelo seu pecado. Entende isso? Ele morreu pelo meu e seu pecado. Agora, quando ele voltar para buscar a sua igreja, ele já não vai vir mais para morrer, porque ele já fez isso. Ele agora vai vir como leão da tribo de Judá. Ele agora vai vir com poder e grande glória, tá? E quando ele vem com poder e grande glória, ele vem simplesmente colher. Por isso que nós temos o arrebatamento. O que é arrebatamento? É para todos aqueles que viveram, que sofreram, mas não perderam a sua fé. Eu fui salvo, mas alguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, se você negar a sua fé, você não vai morrer. Mas se você negar a fé, se você negar o seu Cristo, você vive. Mas se você não negar, você vai morrer. Ficou claro isso aí? Se você negar a sua fé, eu vou permitir que você viva. Mas se você não negar, você vai morrer. Então, passar por situações como essa é mostrar que você está firme na fé. Se você venceu esse obstáculo, você garante a sua salvação. E eu digo isso com um termo mais abrupto, mas toda a sua situação de vida, o seu rejeitar o pecado todo dia, isso demonstra que você realmente foi salvo, que você realmente foi tirado do lamaçal do pecado e está caminhando para algo maior. Uma vez salvo, salvo para sempre. Conseguiu entender até aqui? Então vamos dar sequência aqui. Na apostila que eu passei para vocês, tem essa reflexão. Um dos pontos mais debatidos é, será que mesmo após a conversão, mesmo depois daquela confissão, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, né? Podemos nos desviar e perder a salvação? De acordo com a Bíblia, nem todos serão salvos. Há muitos que podem frequentar a igreja sem nunca terem realmente se convertido. Nesses casos, a falta de arrependimento genuíno ou uma entrega parcial sobre demonstrar que essa pessoa nunca foi verdadeiramente salva. Mas aqueles que de fato tiveram um encontro real com Jesus, será que mesmo assim podem perder a salvação por causa do pecado? Vou te dar um exemplo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, tem um jovem por nome Estevão. Foram escolhidos 7 homens, 7 jovens. E uma das características precisa ser cheio do Espírito Santo, precisa ser sábio, né? E quando você vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, você vai ver que Estevão, dentre os 7 jovens, é o que a Bíblia vai mencionar. E quando ele foi oprimido, ou seja, quando o Sinédrio, os líderes daquela época, o colocaram contra a parede, você sabe o que Estevão fez? Ele não disse, não, me solta que eu não vou mais pregar esse Jesus, não. Ele vira para todo mundo e faz uma pregação expositiva. Ele vai trazer para si todos os conhecimentos que ele tinha. Ele vai contar de Abraão até Moisés, até Jesus, ele vai falar a respeito de tudo que Deus tinha feito. Então, ele não abandonou a sua fé porque estava correndo risco de morte. E perceba, ele morreu. Só que antes de ser apedrejado, o texto diz que ele viu os céus abertos e viu o Senhor Jesus assentado à direita do Pai, né? E ele pede perdão por aqueles ainda que o oprimiam. Então nós precisamos entender que o fato de aceitarmos a Jesus, o fato de confessarmos a Ele, nós precisamos ir até o final com Ele. Porque caso contrário, se a gente desviar no caminho, essa salvação que você... Fui salvo, aceitei. Você foi salvo do pecado. Você foi salvo
da morte eterna. Mas para garantir isso, Cristo morreu na cruz do Calvário. E você precisa ter uma vida que condiz a isso. Uma vida de renúncia, uma vida de devoção, uma vida de fé, né? Quem é você diante da sociedade? Quem é você na escola? Quem é você na família? O que as pessoas dizem ao seu respeito? Tudo isso retrata ou mostra o verdadeiro cristão que você é, a verdadeira fé que você professa. O pecado após a conversão. E aí? Eu aceitei Jesus, eu vou continuar pecando? Queridos, nós só vamos parar de pecar quando a gente morrer. Entende isso? Uai, Daniel, então você está dizendo que eu não vou subir para os céus. O que João escreveu a respeito de Jesus? Filhinhos, quem é de Deus não anda pecando. Quem é de Deus não peca. Mas se porventura você pecar, lembra que tem um advogado fiel que está sentado à direita do Pai, intercedendo por você todos os dias. Permita que o arrependimento faça você mudar de atitude. E uma vez que você foi salvo e pecou, você se converteu e pecou, peça a Deus perdão. Agora não se distancie de Deus por causa do pecado. Porque isso é que Satanás quer. Satanás quer te julgar, Satanás quer te apontar, Satanás quer dizer que você não vai conseguir, quer te deixar triste porque você pecou, né? Então, não permita que o pecado te afaste de Deus. E cuidado com a apostasia. A apostasia ela é um perigo na insensibilidade. Um dos sinais da apostasia é a perda do arrependimento. O que é a perda do arrependimento? Eu pequei. Né? Apostasia é apostatar-se da sua fé. É afastar daquilo que você aprendeu. Eu aceitei Jesus, confessei Jesus, mas agora eu já não vivo mais nesse Jesus que prego, então eu estou afastado, não acredito. As pessoas pregam, já entram no ouvido, saem no outro. Não, nós não podemos fazer isso. Nós devemos permanecer fiéis até o fim. E se nós permanecermos fiéis, nós não vamos abandonar a nossa fé. E uma vez que nós não abandonamos a nossa fé, aí sim, essa salvação, ela vai ser para sempre. Desde que você ande de forma coerente. Desde que você ande de forma certa diante de Deus. Então, uma vez salvo, não quer dizer que você é salvo para sempre, não. Eu sou salvo, mas eu ando cometendo pecado. Eu ando cheio de pecadinhos de estimação. O que vai acontecer? Uma hora isso vai ser descoberto. Só que talvez só eu saiba, ninguém mais. Mas para Deus não fica nada oculto. Tudo que nós fazemos aqui está sendo contemplado pelos olhos de Deus. Consegue ver isso? Consegue entender isso? Então, uma vez salvo, renunciei todas as coisas, e assim como Estevão, caminhei até o final. Aí o texto vai dizer que aquele que não crê, ou seja, você aceitou Jesus, continue caminhando. Mas aquele que não crê, ou que não creu que Jesus é filho de Deus e veio dos céus, ele já está condenado, é a Bíblia que diz. A certeza da salvação. Eu costumava dizer muito isso, e aqui eu já caminho para o final dessa aula. Eu falei que ia ser só 15 minutos hoje, né? Já estamos em 18. Olha só. Tem pessoas que quando eu pergunto, meu querido, meu amado, você tem certeza da sua salvação? Todos nós precisamos ter. Certeza de que nós somos salvos em Cristo Jesus. Mas baseado no quê? Na sua postura de vida? Na sua conduta de vida? No seu jeito de ser? Primeiro, como eu disse no início da aula, primeiro não. A nossa certeza na salvação, ela vem porque Cristo morreu por nós. Entendeu? Todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. E se eu amo a Deus, eu amo a Cristo. Nenhuma condenação há, eu disse no início, repito agora, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Satanás vai te julgar. Satanás vai te reprimir. Mas, quando você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura, né? Então a resposta para tudo isso aqui, agora eu finalizo, é: se é possível ou não perder a salvação, há diferentes entendimentos. O que podemos afirmar com certeza é que aqueles que não conhecem Jesus ou que deliberadamente rejeitam a fé serão condenados. No entanto, se seguirmos a Cristo, mesmo com falhas, temos a certeza de que estamos salvos. Deus é quem nos sustenta, protege e nos mantém em Cristo. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, ou Jesus Cristo. A ação do Espírito Santo e a certeza da salvação nos afastam do pecado, não o medo de perder essa salvação. Então, queridos, igreja, deixa eu deixar isso bem claro para você, não salva ninguém.
Mas a igreja é a manifestação real de Cristo na terra. E o apóstolo Paulo escreveu que membro nenhum afastado do corpo se sobressai. Ou seja, nós somos membros de um corpo, e que corpo é Jesus Cristo. Então é necessário que nós estejamos em comunhão, em conectividade, em comunicabilidade uns com os outros, partilhando e compartilhando da mesma fé. Porque quem dá a salvação é o Cristo Jesus. E se você crer nisso, querido, que você foi salvo, foi tirado do lamaçal do pecado e caminhar com Cristo, você vai chegar no estado de salvação. Lembra do que nós acabamos de ler? Estar em Cristo, viver em Cristo, nos garante a salvação. Quem vive em Cristo não anda pecando. E se pecou, se arrepende, deixa e o Senhor alcançará. Portanto, uma vez salvo, não é salvo para sempre não. É necessário que você demonstre frutos de arrependimento. Você foi salvo do pecado. Agora quer ir para o céu morar com Cristo? Viva uma vida de renúncia. Assim, querido, eu quero que Deus abençoe. Eu quero pedir ao Senhor que abençoe a sua vida, que Jesus Cristo possa te guardar e que nós continuemos caminhando para esse alvo que é Cristo Jesus. 1 Pedro capítulo 1, verso número 9, diz assim, que a palavra sumiu aqui, perdão, queridos. O texto diz que antes alcancemos o foco, o objetivo da nossa fé, que é a salvação da nossa alma. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Até a nossa próxima aula.